Olá, gente, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, dando continuidade, certo? A aula. Eu não sei se vocês se lembram lá no início do módulo, que eu separei o nosso módulo em 3 partes. A primeira que ia ser a parte de recrutamento, seleção. A segunda parte, um pouco sobre o departamento pessoal. E a terceira parte, referente a desenvolvimento pessoal e treinamento, certo? A gente hoje está entrando na segunda parte, que é departamento pessoal, e nós vamos estar iniciando a aula com gestão de cargos, salários e benefícios, tá? Essa aula, ela já vai estar alinhada com tudo aquilo que eu já venho falando, referente a plano de carreira, um pouco também sobre descrição do cargo, estabelecimento de salários, então vai ser de alguma forma algo um pouco mais esclarecedor, tá certo? O objetivo dessa aula não é tirar dúvidas de direito trabalhista, tá? Porque, embora vá se falar sobre cargos, benefícios, salários, o assunto daqui entra muito na questão do direito trabalhista, tá? Então, o que eu vou estar passando é uma pincelada básica nos conceitos, tá certo? Vamos começar por cargo. O que seria o cargo? Muitas pessoas se confundem cargo com função. Não, é diferente. O cargo é a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa e que figura em certa posição formal do organograma da empresa. Cargos são intencionalmente desenhados, projetados, delineados, definidos, estabelecidos dentro de uma racionalidade, a busca da eficiência da organização. Pessoal, quando você abre a sua carteira de trabalho, o que você vê ali não é a função e também não é o tipo de atividade. O que você está vendo ali é o cargo, certo? O cargo, ele está alinhado ao que a empresa, o que é que eu poderia falar de hierarquia, tá? Gerente de determinado setor, é o cargo. Quais são as funções desse gerente? Supervisionar a equipe, certo? Então, cargo é gerência, tá? Porque você às vezes pode ter um cargo, mas dentro desse cargo você pode ter várias funções. Ou seja, o cargo, como é que eu poderia dizer? É o formal, certo? O que está formalizado pela empresa. O que está no organograma da empresa. O que está de fato na carteira de trabalho. Tá certo? E dentro de cargo existe um grupo menor que são as funções. E dentro das funções existe um grupo menor que são as atividades, tá? Por exemplo, um líder, vamos supor, gerente da área de pessoas. Esse é o cargo dele, mas quais são as funções desse líder? Ele pode ser um treinador, ele pode ser um mentor, tá? Ele pode ser mais na parte administrativa. E quais seriam as atividades? Vamos supor que ele é um treinador. Ele é gerente de recursos humanos, mas ele é um treinador. Então, treinador é uma função dele. E quais seriam as atividades de um treinador? Preparar a apresentação, preparar conteúdo para o treinamento, certo?
de alguma forma preparar a chamada para o treinamento, ou seja, percebe que tem um cargo, dentro do cargo tem funções, e dentro dessas funções tem atividades, certo? Benefícios. O que são benefícios? Benefícios é uma das formas mais expressivas de confirmar a responsabilidade social interna na empresa, e é por meio de serviços e benefícios oferecidos ao público interno. O que é responsabilidade social? A gente entende, logicamente, que na sociedade existem diversas problemáticas, né? Como uma educação não suficiente, problemas de saúde, problemas de moradia, tá certo? Ou seja, então vamos supor que quando a empresa quer ajudar alguém de fora, significa que essa empresa adotou para si uma responsabilidade social, só que externa, ou seja, ela tem o objetivo de suprir uma determinada necessidade da sociedade, só que de forma externa. Como quando, por exemplo, quando você vê ela tomar medidas de prevenção ao meio ambiente, é uma responsabilidade social. Não é obrigação dela, tá certo? Mas ela tomou para si essa responsabilidade de alguma forma ajudar a sociedade. Ou seja, benefícios vai na mesma linha, só que ao invés de ser externo, é interno. Ou seja, a empresa acaba puxando para si a responsabilidade de alguma forma suprir uma necessidade do seu colaborador, mas que ela não é obrigada a suprir. O que ela é obrigada é a pagar o seu salário e as contribuições que o direito requer, certo? Ou seja, ela puxa para si uma responsabilidade uma necessidade que o colaborador tem, né? Mas puxa para si e com isso ela tenta de alguma forma poder ajudá-lo. Como seria, por exemplo, auxílio odontológico. A empresa não é obrigada a dar isso, certo? Mas qual é a pessoa, qual é o colaborador, qual é o funcionário que não precisa do auxílio dentário, né? Não precisa fazer manutenção dentária, não precisa ajeitar seus dentes, certo? Todo mundo precisa. Certo? Auxílio saúde, de plano de saúde. Não é uma obrigação, mas a empresa puxou para si essa responsabilidade como forma de ajudar. Isso se chama benefício, tá certo? Mas todos os benefícios vai nessa mesma linha? Não. Existem benefícios que são obrigatórios ao trabalhador, certo? E salário. Salário nada mais é que é a contraprestação em dinheiro recebida periodicamente pelo corpo funcional, em face de um trabalho desenvolvido num espaço de tempo previamente definido. Ou seja, o salário, obviamente, nada mais é do que o pagamento devido ao seu trabalho. A palavra salário, para alguns que não sabem, se deriva da palavra sal, né? Porque lá nos tempos antigos, principalmente na época do escambo, a maioria das compras, das trocas de mercadoria se faziam com sal, porque o sal era valioso, né? Então, essa derivação, salário nada mais é do que uma troca. O trabalhador vende o tempo, vende o conhecimento dele, vende a habilidade dele em troca do dinheiro que o empregador tem a oferecer, tá certo? Avaliação dos cargos. A avaliação dos cargos cuida do equilíbrio interno dos salários. A avaliação dos cargos é o processo de analisar e comparar o conteúdo dos cargos no sentido de colocá-los em uma ordem de classes usados no sistema de remuneração. As diferenças entre os cargos são colocadas em uma base comparativa, a fim de permitir uma distribuição equitativa dos salários dentro de uma organização para neutralizar qualquer arbitrariedade. Vê só, por que é importante você desenhar cargos dentro de uma organização? Simplesmente pelo fato de que, ao você desenhar cargos dentro da sua organização, você vai entender qual a importância, certo, de cada cargo na organização.
Você vai entender quais são os cargos que trabalham com as áreas fins da empresa, quais são os cargos que trabalham com as áreas meios da empresa, tá certo? Qual é o nível de responsabilidade de cada cargo. E em cima disso, você vai elaborar o salário de cada cargo. Ou seja, antes de elaborar, antes de pensar no salário, você precisa desenhar cada cargo da sua empresa, certo? A gente está muito na era digital, na era de startup. Ou seja, tem algumas empresas que acabam criando cargos que até então, com denominações que até então não existiam, tá? Ou seja, nem a empresa não pode pegar um modelo engessado de cargo, por exemplo, de outra empresa. Ela pode pegar como exemplo, mas ela precisa olhar para dentro, certo? Do seu contexto atual, da sua organização e entender qual é a importância de cada trabalhador ali dentro, qual a importância de cada cargo ali, certo? E os cargos, eles estão baseados em 3 níveis, que é uma piramidezinha, que o nível da base, certo? É o operacional, o meio é o tático e o topo da pirâmide é o nível estratégico. O nível operacional, que é a base, é responsável por praticar, é responsável por colocar em prática tudo que o nível técnico elaborou e tudo que o nível estratégico pensou, tá? Então, puxando para um exemplo mais básico, quem seria o nível operacional? Vamos supor aí que contabilidade, tá? O nível operacional seria um auxiliar contábil. E o nível tático seria um técnico de contabilidade. E o nível estratégico seria um diretor na área de controladoria, um diretor na área de finanças, um gerente na área de finanças. Ou seja, esses 3 níveis, certo? Podem variar de acordo com a situação, de acordo com a organização. Mas, veja só, muitas pessoas pensam que o nível operacional são os peões da empresa. Não. O nível operacional, eles são mais responsáveis, são eles que têm um contato maior com o cliente, certo? Por exemplo, vamos puxar para uma área de vendas. Quem é o nível operacional? São os vendedores. Quem é um nível técnico ali? É o gerente. E quem é o nível estratégico? É a diretoria, tá? Ou seja, a base, logicamente, é a primeira a que tem acesso ao cliente, tá? Ou seja, se o nível tático e o nível estratégico não tiver bem definido, não definir todas as responsabilidades, não definir de forma correta o objetivo da empresa, de forma que essa definição passe de forma correta para o nível operacional, dificilmente o nível operacional vai entender e vai colocar em prática para o público, tá? E por que isso é importante? Porque cada nível tem uma função diferente. Como eu falei, o nível operacional executa. O nível técnico vai procurar técnicas, vai procurar formas daquilo ser executado, tá certo? E o nível estratégico, que é a cabeça, é o nível que toma praticamente todas as decisões. É o nível que está responsável pelo futuro da organização. Ou seja, se você percebe, quem coloca em prática, puxando para o nível operacional, o vendedor. Quem é que vai elaborar as melhores técnicas de abordagem? Quem é que vai dar um treinamento, tá certo? Quem é que pode fazer uma reunião? É o nível tático, que está na gerência. E quem é que vai pensar no futuro da organização, as metas da organização? É o nível estratégico, que já diz tudo, é estratégia. Foi feito para pensar no futuro, tá certo? Aí você pega e me diz, professora, e quem é que acaba ganhando mais dentro da organização? Obviamente, é um nível estratégico. E isso não é por conta, a pirâmide já diz tudo, certo? Se você for ver a lógica, veja a lógica.
A pirâmide já fala aqui, a base ela é maior, porque precisa-se de mais pessoas para executar. E com isso vai afunilando. Então, quando chega lá no topo, as principais decisões da organização, que é justamente pensar no futuro, não podem ser concentradas para várias pessoas, certo? Precisam de pessoas específicas. Por isso que é um grupo seleto de pessoas para isso. Por isso que elas têm destaque na pirâmide, não pela importância também, mas pela quantidade de pessoas que precisa exercer naquele cargo, tá? Ou seja, acaba que, obviamente, o nível estratégico, ele vai ganhar mais, primeiramente, porque foi aquele nível estratégico que um dia pensou na empresa, foi aquele nível estratégico que elaborou tudo que a empresa pode ter sido hoje, tudo que a empresa é hoje. É aquele nível estratégico que vai assumir para si a maior responsabilidade, porque se o nível estratégico define uma estratégia e essa estratégia é colocada em ação e não der certo, a responsabilidade vai cair para todo mundo, mas o nível estratégico vai ser o maior culpado, tá certo? Porque as ordens vêm de cima para baixo, certo? Ou seja, o nível estratégico tem uma ordem que repassa para o gerente tem a sua obrigação e ele repassa essa ordem mais estruturada para o nível operacional, tá? Então, você dentro do contexto da sua empresa, você vai ver, vou elaborar meus cargos. Então, aqui dentro da minha organização, quem seria o nível estratégico? Quem seria o nível tático? Quem seria o nível operacional? Então, com isso, eu começaria a elaborar um organograma, tá? E entendendo, por exemplo, esse setor obedece ordem de quem e demanda ordens para quem? Esse setor aqui está ligado a quantos setores a mais? Então, vai ser a partir daí que você vai ter clareza, certo? E você, não somente de salário, mas de saber cobrar e de quem cobrar, tá certo? Então, é importante você estruturar direitinho o seu plano de cargos. E como é que eu posso estabelecer um cargo? Né? Como é que eu posso estabelecer um salário para o meu cargo? Primeiramente, eu preciso entender o que faz. O que é que essa pessoa vai fazer? Quais são as tarefas, as atribuições dessa pessoa para a organização? Segundo, quando faz, né? Você vê que sim, tem pessoas que, dentro da organização, que elas não trabalham de 8 às 16, né? Elas exercem, por exemplo, um trabalho de estar 2 vezes na organização e o restante na rua, representantes comerciais. Então, você precisa entender também o nível de responsabilidade, porque às vezes você pensa, poxa, fulaninho, dentro da organização, ele só vem uma vez na semana, mas beleza, fulaninho trabalha fora a organização ali, no escritório. Será que fulaninho não passa o restante da semana viajando? E muitas pessoas pensam que trabalhar viajando é mil maravilhas, mas com o tempo isso é desgastante. Então, pessoas que trabalham viajando, realmente o salário deve ser maior, tá? Porque além de ser estressante, essa pessoa vai ter um contato menor com a família, certo? Como faz esse trabalho? Ele tem as funções dele, certo? Quando faz? Diariamente, semanalmente, mensalmente? E como é que ele faz esse trabalho? Ele precisa de uma máquina para operar ou ele faz um trabalho braçal? Ele manda subordinados fazer? Qual é o tipo de... Como é que ele exercita esse trabalho? Ele opera uma máquina? Ele é responsável por adquirir informações de fora? Como é feito esse trabalho dessa criatura? Porque quanto mais recursos você tem para fazer o seu trabalho, né, dependendo, isso vai interferir no seu salário. Muitas pessoas pensam que fulaninho passa o dia todinho trabalhando, carregando pá, deveria ganhar um salário maior. Já fulaninho não, fica o dia todinho sentado no computador, o sistema calcula tudo para ele.
Mas será que o nível de trabalho deve ser medido apenas pela força braçal? Não, porque o ato de pensar é mais cansativo do que a força de trabalho. Por isso que muitas pessoas não entendem, né? Porque aqueles que fazem um trabalho mais braçal, mais mecânico, acaba ganhando menos que pessoas que o trabalho dela é mais pensar, mais elaborar, mais estruturar, tá certo? E onde é que essa pessoa faz? Como eu falei antes, qual é o local? Será que essa pessoa trabalha em pé? É cansativo, né? Será que ela trabalha viajando? Será que ela trabalha andando o dia todo, né? Como é que onde é que ela faz isso? Na rua, o trabalho dela é todo na rua, né? E por que ela faz? O objetivo do cargo está alinhado àqueles níveis que eu falei: nível operacional, tático e estratégico. Qual é o objetivo dessa pessoa ao realizar o trabalho dela? Será que é de executar? Será que é de elaborar ações? Ou será de que é tomar decisões como forma de pensar no futuro? Tá certo? Com isso, a gente acaba de terminar falando um pouco sobre gestão de cargos, tá certo? E salários? Vê só, muitas pessoas acabam se confundindo, chamando salário de remuneração e remuneração de salário. E não é bem assim. Deixa eu ver. Remuneração é o conjunto de tudo que é dado pelo empregador ao empregado em troca da execução do seu trabalho, incluindo o seu salário. Exemplo: salário mais participação nos lucros, auxílio periculosidade, adicional noturno, e deve ser formalizado na Previdência Social e na carteira de trabalho, tá? Eita, é, esse daqui deve ser formalizado na Previdência Social e na carteira de trabalho para salário, tá certo? Eu vou trocar aqui, colocar direitinho e mandar para vocês. E o salário consiste na recompensa paga ao empregado pela sua prestação de serviço em um período determinado, sendo dividido em diferentes tipos: salário base, salário mínimo, piso salarial, salário líquido, salário bruto. Ou seja, qual é a diferença aí? Toda remuneração o salário é o que está na sua carteira, tá certo? E por obrigação, ele precisa ser registrado na carteira de trabalho e na Previdência Social, justamente para dar direito ao colaborador referente àqueles benefícios que eu falei que são obrigatórios, né? Já a remuneração é o salário mais benefícios, tá certo? Essa é a remuneração, tá? E o salário, quando eu falo que o salário ele pode ser chamado de vários tipos, é que as pessoas, por exemplo, meu salário é o líquido. Não, seu salário é o salário bruto. Mas quando tira lá todas as obrigações, vai ficar um salário líquido. Ou seja, também é salário, tá certo? Piso salarial, também é um salário, tá? Ou seja, salário é tudo aquilo que está registrado na sua carteira, tá? E o que é remuneração, professora? É um conjunto onde você tem o salário e mais outras coisas que fazem parte do seu trabalho, como, por exemplo, eu trabalho à noite, eu sou vigilante, ou seja, eu vou ganhar o meu salário mais adicional noturno, ou seja, isso é remuneração, o meu salário mais o adicional noturno, tá certo? Eu trabalho numa empresa de engenharia, fazendo construção. Então, como é que seria a minha remuneração? A minha remuneração, nesse caso, é meu salário, mais auxílio periculosidade, mais auxílio, dependendo do trabalho, mais auxílio insalubridade, ou seja, essa é minha remuneração. Salário, voltando, salário está na carteira. É aquele valor na carteira,
tá certo? Quando você pega lá no contra-cheque, salário base, é isso. E vindo destrinchando, é a remuneração. Ou seja, por exemplo, participação nos lucros, remuneração, tá certo? Por que isso é muito importante? Porque quando for fazer um cálculo rescisório, quando for dar entrada no seu seguro-desemprego, isso gera maior bronca. E como eu falei, é coisa para direito trabalhista, né? Porque muitas pessoas acabam pensando que sua rescisão vai ser calculada em cima da remuneração, ou sua rescisão vai ser calculada em cima do seu salário, se você ganha comissão todo mês, se vai ser calculada junto com a comissão e o salário, ou seja, é algo que o direito trabalhista ele responde, tá certo? E tem uma brecha para cada situação, tá? Salário nominal. Eu trouxe aqui alguns termos, tá? Salário nominal é o salário registrado na carteira. Salário base, tá? O seu salário fixo. Salário in natura. É a parcela do salário do empregado que a empresa paga por meio do fornecimento de bens ou utilidades diversas do dinheiro. Tem como objetivo solucionar alguns inconvenientes de empregados que prestam seu serviço em locais distantes ou de difícil acesso, tá? E o que seria isso? Esse salário in natura vem de um termo jurídico, certo? De questão de região, de localização. Quando vocês perguntam assim, qual é a minha naturalidade? A gente não diz é de Recife, é de Olinda, é de Igaraçu. Então, esse salário in natura vem desse objetivo da gente, de alguma forma, recompensar o nosso colaborador por algum tipo de deslocamento, né? Você vê aí, por exemplo, diplomata recebe salário in natura. Porque, por exemplo, se eu sou uma diplomata, que é diplomata, são pessoas que fazem a conexão entre o seu país de origem e outros países, como forma de promover comércio exterior, como forma de promover a paz, o desenvolvimento social, enfim, né? Ou seja, eu sou uma diplomata brasileira, mas eu recebi a missão de passar 3 anos lá na Síria, né? Ou seja, eu ganho bem como diplomata, mas eu estou bem aqui na minha localização, aqui na minha região brasileira, e eu agora vou ter que ir para a Síria, um local totalmente estranho, que eu não conheço, que eu vou precisar tirar do meu bolso para pagar moradia, enfim, isso para mim vai acabar sendo dispendioso, e não é interessante. Então, o que é que o governo libera? Um auxílio moradia, um auxílio... tem até auxílio paletó não entra in natura. Lembre, in natura é como forma de suprir uma necessidade de localização, de região, tá certo? Por exemplo, se você vai para um lugar fazer um serviço lá no interior, e que você precisa estar conectado com a internet, né? Só que, poxa, eu vou trabalhar para a empresa, eu ainda tenho que pagar a minha internet, né? Ou seja, como forma a empresa pode, por exemplo, dar um auxílio internet, como forma de suprir o trabalho que você vai fazer e que vai gerar algum desconforto, algum desgaste por conta de determinada região. Isso de auxílio moradia funciona muito também para jovens aqui no Brasil, quando, por exemplo, se você faz uma seleção para um determinado cargo, só que você não tem nenhum conhecido no estado, na região, então, a empresa acaba solicitando para você um auxílio moradia, tá? De R$ 600, ou até mesmo pode estar lhe dando a moradia, certo? Composição salarial não financeira. Foi um termo que eu achei interessante. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que o salário é apenas uma forma de eu pagar mais ao empregador, mas não. Quando você paga um salário para um colaborador, automaticamente você dá a ele coisas que não são monetárias, tá certo? E coisas que não tem como medir. Por exemplo, se eu vou dar um aumento de salário para o meu funcionário, eu não estou apenas dando um aumento de salário. Eu estou, junto com isso,
acarretando bons benefícios para eles internos, que eu nem fazia ideia, mas que para ele é de extrema importância, como reconhecê-lo, levanta, logicamente, a autoestima, ganhar mais, né? Dá para ele a questão de segurança no emprego, quando aumenta o salário, quando eu ofereço para ele um bom salário, eu dou para ele orgulho, satisfação, porque, poxa, a empresa está me reconhecendo, ou seja, são benefícios que não conseguem ser medidos numa carteira, num contrato, mas que, querendo ou não, se você for observar na parte de gestão de pessoas, acaba influenciando automaticamente no bem-estar do colaborador, tá certo? Composto salarial. O que interfere na elaboração de um salário? Tanto pode interferir fatores internos quanto externos. O que seria os fatores internos? Fatores internos como eu tinha falado, qual é o cargo que ele exerce, política salarial, como é que a empresa, a política salarial, cada empresa tem a sua, como é que a empresa remunera cada pessoa? Será que a empresa trabalha com uma política de a cada 6 meses aumentar de salário? Pode ser. O Tribunal de Contas da União é isso, a cada 6 meses o colaborador aumenta o salário dele, né? Eu vejo a empresa que o colaborador está na labuta para aumentar o salário há mais de um ano, não consegue. O Tribunal de Contas da União, o salário aumenta há 6 meses, ou seja, a política salarial dele é essa, né? Na realidade, tem condições para fazer isso. A capacidade financeira da empresa, você precisa também ver isso, se sua empresa suporta ou não. Porque, claro, muita gente fica metendo pau aí no empreendedor, do dono de empresa. Mas veja bem, veja a real situação que está acontecendo agora, né? Quantas empresas, infelizmente, não vão fechar, se já não já fecharam? E quantos empregadores a gente vê que está dando sangue para manter os salários dos funcionários, está dando sangue para não perder ninguém da equipe, tá certo? Ou seja, não é fácil. Quando uma empresa ela resolve cortar custos, a primeira coisa que ela vai em cima de cortar custos é a folha de pagamentos dos funcionários, pelos simples fatos de acarretar impostos. São os encargos sociais, certo? Que interferem justamente no aumento de custo da empresa. Ou seja, o maior custo hoje de uma organização não é com o produto que ela vende, não é com a energia, não é com a matéria-prima, não, são com os colaboradores devido aos encargos, tá? Às vezes você pode estar recebendo aí um salário de 2.000, mas para o empreendedor, ele está pagando praticamente o dobro, né? Ele não está pagando 2.000 a você, ele está pagando 2.000, cai 2.000 na sua conta, mas ele está pagando o dobro disso, só por você. Quem dirá pelo restante, tá certo? E quais são os fatores externos também que interferem na elaboração do salário? Situação no mercado de trabalho, desculpa, como é que o mercado de trabalho está remunerando, né? Economia, foi prevista uma lei que pode estar fazendo um acordo para estar reduzindo a carga horária e o salário, as leis, a situação financeira do cliente, e a concorrência. São coisas externas que, de alguma forma, interferem no seu salário, tá certo? Reajuste salarial. Quando é que é feito o reajuste salarial? Vê bem, a primeira situação que você pode fazer um reajuste salarial é por determinação legal, dissídio coletivo. Que danada é dissídio, professora? Veja bem, antes por exemplo, eu sou um colaborador e eu estou alicerçada a um sindicato, mas o sindicato a gente quer porque quer que o nosso salário aumente, pô, faz mais de 2 anos que o nosso salário não aumenta, e o salário da categoria não aumenta, né? A gente já tentou entrar no acordo com a empresa e a empresa não quer aceitar o acordo, é um direito da gente, mas que a empresa está sonegando. Beleza, não foi feito acordo? Vai para a justiça. E o que a justiça decidir,
que ela acredita ser correto, vai ser chamado de, por determinação legal, dissídio coletivo. O dissídio é quando você leva para a justiça e a justiça decide da melhor forma, tá certo? Outro, reajuste coletivo para compensação, estabelecendo o valor real do trabalho. Esse reajuste não é aumento de salário, tá? Todo ano o salário mínimo não aumenta. A mesma coisa é esse reajuste coletivo. O valor do seu salário é o mesmo. Porque o que vocês precisam entender é que na economia existe o valor nominal e o valor real. O que é o valor nominal? É aquilo que, por exemplo, eu ganho R$1.000. Então, R$1.000 é o meu valor nominal. E o que é o meu valor real? Eu ganho R$1.000. Só que antigamente eu conseguia comprar com R$1.000 muito mais coisa do que eu compro agora. Ou seja, o valor real de R$1.000 não é o mesmo que antigamente, porque eu não consigo comprar a mesma quantidade de coisas que eu compro agora. Agora eu compro menos, ou seja, o valor real do meu salário continua sendo o mesmo. É que nem o salário mínimo. Aumenta o salário mínimo, mas em contrapartida, aumenta a conta de energia, aumenta vale transporte, aumenta as alimentações no supermercado, ou seja, acaba sendo o valor nominal, porque o valor real não tem. Entendeu? O poder de compra, valor real é o poder de compra. O valor real continua sendo o mesmo. Não é porque aumentou o meu salário que o meu valor, meu poder de compra aumentou. Pelo contrário, aumentou o valor nominal, mas o valor real não aumentou, tá certo? Ou seja, o reajuste coletivo estabelece o valor real do trabalho, tá certo? Promoção, nível superior de cargo. Seu salário também pode sofrer reajuste quando você é promovido, tá certo? Então, aí, obviamente, vai precisar ser reajustado. Uma coisa interessante é você jamais pode rebaixar o nível de uma pessoa. Por exemplo, eu promovi fulaninha para ser supervisora, só que fulaninha não está tendo um desempenho bom como supervisora. Eu tô achando melhor rebaixar fulaninha e colocar ela novamente para ser vendedora. Pode? Não. Por quê? Porque, por lei, não é permitido você reduzir o salário do colaborador sem um determinado motivo, que foi justamente esse da crise. Mas aí foi uma negociação. Em contrapartida, eu reduzo o seu salário, mas também eu reduzo sua carga horária, tá certo? Por quê? Porque se eu coloco fulaninha, promovi ela para um determinado nível, e agora eu quero despromover, eu não posso. Porque a lei vai entender que eu estou querendo diminuir o salário dela. E isso, por lei, não pode. Tá certo? Ou seja, qual é a opção? Ou você deixa a criatura no mesmo local, no mesmo cargo, ou você demite, tá certo? Por enquadramento, compatibilidade de mercado. Ou seja, quando você tem condição, tá certo? Estou pagando auxiliar administrativo hoje de 1.200. De acordo com a lei, tá tudo certo. Mas eu estou vendo que a maioria das empresas por aí está pagando 1.500 para auxiliar administrativo. Então, se eu ver que o mercado está pagando isso, e para eu não perder um determinado colaborador bom que eu acredite, pô, eu acho melhor aumentar, né? Bora aumentar 1.500, 1.400. Ou seja, não é quando tem nada previsto em lei, é quando você decide, certo, por conta própria e de acordo com a análise do mercado, querer reajustar esse salário, tá certo? Sempre para mais, nunca para menos. E mérito desempenho acima do normal. É quando, por exemplo, eu vejo que um colaborador meu, né, está desempenhando uma mesma função, só que eu não tenho condições de subir ele de nível agora. Ou seja, ele é um vendedor, como os demais, e todos os vendedores ganham a mesma coisa. Só que eu estou vendo que ele está dando desempenho maravilhoso dentro da empresa, só que no momento eu não tenho condição de promovê-lo. O que é que eu vou fazer? Eu posso estar aumentando um pouco a mais o salário dele, né? Reconhecendo o esforço dele. E isso não está errado. Ah, está errado, professora, porque os outros vendedores, né, estão ganhando, estão fazendo o mesmo trabalho que ele
e estão ganhando menos. Será que estão fazendo o mesmo trabalho que eles? Tem uma frase que fala, tratar os iguais como tratar os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades, ou seja, dar mérito a quem precisa ter mérito, tá certo? Benefícios. Os benefícios e serviços concedidos pela empresa têm como resultado, veja bem, benefício em si, a grande parte da empresa não é obrigatória a dar, tá certo? Vale transporte não é. Muitas pessoas falam que é um benefício, mas é obrigatório, tá? Férias, obrigatório, tá? Mas qual é, de fato, por exemplo, um benefício? Qual é o objetivo de um benefício dentro da organização? Vem justamente com o objetivo de motivar, de atrair os melhores colaboradores do mercado, né? De, sim, deduzir, deixa eu ler aqui, atrair uma melhor mão de obra disponível no mercado e mantê-la em sua organização. O que eu vejo muito é que hoje as pessoas não estão apenas preocupadas com o salário, que é o que deveriam, logicamente. Mas o que as pessoas querem hoje é justamente saber, sim, quais são os benefícios, né, que eu vou ganhar. Ou seja, elas utilizam os benefícios como uma forma de pesar o salário como um todo. Elas não enxergam apenas o salário. Para ela, na visão delas, ela está enxergando o salário mais os benefícios como um todo. Ou seja, elas estão enxergando a remuneração, tá? Superação dos concorrentes. Ou seja, quando uma empresa tem uma ótima política de benefícios, ela consegue superar os concorrentes e, com isso, atrair os melhores colaboradores. Não é isso? Alguns benefícios são justamente dados aos colaboradores, não porque a empresa quer, mas porque o próprio sindicato, de alguma forma, ele exige. E, gente, os sindicatos e convenções, eles não vêm com o objetivo de querer fazer balbúrdia, de querer fazer confusão, não. Eles vêm justamente com o objetivo de evitar com que determinados empregadores, determinados donos de empresas acabem explorando a mão de obra, ou seja, ele vem justamente com o objetivo de defender aquela categoria, de trazer benefícios para aquela categoria, né? Você vê aí as cooperativas de catadores de lixo, cooperativas de consultores, elas têm o objetivo de trazer benefícios para aquele determinado grupo. A mesma coisa são os sindicatos, tá? Dedução tributária de altos impostos. Vê bem. Quando você adota determinados benefícios dentro da sua organização, você pode, com isso, estar reduzindo, sim, impostos dentro da sua empresa. Quais seriam os benefícios que você consegue reduzir impostos? Auxílio cultura, que é uma coisa que o governo está começando a estimular e que as empresas podem oferecer. PAT. Sim, o PAT. Muita gente pensa que o vale auxílio refeição é obrigação da empresa. Não é, tá? O PAT é um programa de alimentação ao trabalhador. Embora não seja obrigatório, o PAT ele fala assim que é sempre importante que a empresa, se tiver condições, ela ofereça a oportunidade do colaborador ter uma alimentação melhor. E isso pode ser feito através de uma cozinha industrial bem elaborada, através de um auxílio refeição, através de um auxílio alimentação, certo? Não está previsto em lei, é um programa que tem como forma trazer a consciência ao empresário, tá certo? Mas que, logicamente, pode estar reduzindo os impostos dele ao adotar determinados benefícios. E promoção e motivação, tá certo? Qual a empresa? Estava vendo. Esqueci o nome da empresa, é uma startup que ela tem como objetivo, ela trabalha com documentações de outras empresas. E um dos benefícios dela é que quando os colaboradores conseguem atingir a meta, eles viajam para a Disney, viajam para o Caribe, entendeu? Ou seja, o benefício também como forma de você valorizar aquele colaborador,
tá certo? E quais são os tipos de benefícios que a gente pode ver dentro da organização? Primeiro benefício é o assistencial. O que seria assistencial? Como eu falei, é algo que visa prezar a qualidade de vida desse colaborador, tá? Não tem por exemplo, quem é que não precisa de educação, como eu falei? Quem é que não precisa de um plano de saúde? Quem é que não precisa de um auxílio dentário? Né? Quem é que não precisa de um seguro de vida? Ou seja, vem como forma de ajudar esse colaborador, tá? E quais são os exemplos? Médico hospitalar, odontológico, educacional, benefícios como, por exemplo, parcerias com faculdades, tá certo? Vem com o objetivo de ajudar aquele colaborador a suprir uma necessidade que é dele, mas que não é obrigação da empresa, tá certo? Benefícios recreativos, um dia de esporte, um dia de lazer dentro da empresa, o dono da empresa paga um churrasco para todo mundo, liga, chama pizza para todo mundo, ou seja, é algo ali para estar promovendo o lazer. Faz a semana da música, tá certo? Faz a semana da fantasia, tá? Vem como forma de proporcionar lazer, entretenimento, distração. Supletivo é algo que está, de alguma forma, podendo ajudar o colaborador a realizar o trabalho dele, né? Como eu falei, restaurante no local de trabalho, ou seja, não é obrigação da empresa colocar um restaurante no local de trabalho. A empresa pode dar o ticket, alimentação, ao restaurante e o funcionário que se vire, né? Mas não, por que não criar um restaurante ali dentro, onde ele pega o que quiser e paga com o ticket dele? É um suplemento, né? Estacionamento é um suplemento, não é obrigação da empresa. Vem como forma de suprir a necessidade do colaborador ali naquele ambiente de trabalho, tá certo? Distribuição de café, transporte subsidiado. O que é transporte subsidiado? Vamos supor que a sua empresa pague Uber para você vir voltar para casa. Isso é um supletivo, tá certo? Benefícios legais. Como eu falei, é algo que é direito do colaborador. Férias remunerada, 13º, FGTS, auxílio maternidade, auxílio doença, tá certo? E benefícios não monetários. É aquilo que a empresa pode oferecer, mas que não vai acarretar para ela nenhum tipo de gasto. Como, por exemplo, sim, vai acarretar, mas eu digo que, elaborando melhor, quando eu oferecer ao colaborador, não vai ser algo que vai ser palpável, né? Vai ser algo que ele pode usufruir ali, mas que ele não vai receber nada palpável, como, por exemplo, aconselhamento, né? Eu coloco ali, contrato um psicólogo só para dar aconselhamento para os meus colaboradores. Eu contrato um educador físico para oferecer para eles ginástica laboral, né? Eu vou oferecer para eles um happy day. O que é happy day? O dia do aniversário dele fica de folga, tá certo? Refeitório não é não monetário, tá? E quando eu falo refeitório, não é de elaborar uma cozinha industrial, é de deixar lá mesmo, um espaço para eles comerem. Trabalho remoto, a oportunidade deles poderem trabalhar dentro de casa, tá? Ou seja, são benefícios que não são monetários, tá certo? E é isso. Espero que tenham entendido. Desculpa qualquer coisa. E se vocês tiverem dúvidas, podem entrar no WhatsApp e falar comigo, tá certo? É isso. Até a próxima.